Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Eu vim aqui com uma alegria muito grande trazer esta reflexão sobre o papel do cristão na sociedade. E eu começo essa colocação puxando pela palavra, em Efésios, que diz: outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor. O que isso nos leva a entender? É que nós somos a luz, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, se a sociedade está em meio a trevas, se as pessoas estão se comportando de uma maneira cada vez mais individualista, egoísta, se todos os órgãos onde se decide a vida das pessoas, eles não estão decidindo pelo bem comum, significa que nós, cristãos, não estamos ocupando os principais locais na sociedade. Vem dizendo também na palavra que a luz, ela existe não para ser colocada debaixo do vaso ou da cama, mas ela deve ocupar lugar alto, castiçal. Ou seja, nós devemos ocupar os lugares mais elevados, mais altos, porque assim, do alto, somos capazes de iluminar todo o ambiente. E o que isso nos leva? Nos leva a mergulhar na história, inclusive da nossa igreja. Os primeiros cristãos, eles não tinham um comportamento e uma vontade de interferir na sociedade somente por conta das realidades terrenas, materiais, mas eles sabiam que, se lançando numa evangelização para atingir todos os ambientes da sociedade, todos os locais da sociedade, assim eles poderiam interferir, e isso aconteceu. Ou seja, Pedro, Paulo, quando decidem, movidos pela força do Espírito, impactar e mudar a história do mundo, o que eles fizeram? Eles foram para o castiçal. E onde era o castiçal do mundo naquela época? Roma. Então São Pedro e São Paulo foram para Roma, porque eles eram luzes no Senhor. E sendo luzes no Senhor, precisavam ir para o local mais elevado, que era Roma. O que era Roma naquela época? Era o local de decisão. Era onde estava concentrado todo o poder do império. Em Roma se tomavam as principais decisões, se decidia a história de tudo que viria dali para frente. E São Pedro e São Paulo foram para Roma, porque eles eram luzes do Senhor e o castiçal daquela época do mundo era Roma. Indo para Roma, eles se consomem, eles entram num caminho de busca de santidade, de propagar o evangelho de uma tal forma que São Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. São Paulo era cidadão romano, a legislação não permitia com que ele fosse crucificado, mas São Paulo é decapitado. E vem dizendo o historiador que o sangue dos mártires se tornava sementes de novos cristãos. E ao longo de todo aquele tempo, os cristãos consumindo a sua vida por amor a Deus, pela propagação do Evangelho, lá em Roma, onde era o grande castiçal do mundo, foi propagando o cristianismo. E logo, em não muito tempo, porque eles precisavam fazer muitas coisas às escondidas. As missas, as celebrações eram feitas nas catacumbas, porque cristão identificado era cristão morto. Então, esse processo de evangelização, ele foi se dando ao longo de todo esse tempo. Aos poucos, os soldados foram sendo evangelizados, os chefes dos soldados foram sendo evangelizados, até que essa evangelização ela vai atingindo níveis mais elevados. Num determinado ponto, em 313, Constantino vira e diz: vamos dar um alívio, não vamos matar mais os cristãos. E esse processo de evangelização foi ficando cada vez mais intenso, até que no ano de 383, Teodósio o Grande, impactado por uma evangelização que a sua esposa recebeu, e aí a esposa vem evangelizar o seu esposo, e aí ele, num processo de transformação de pensamento, entendeu que o cristianismo seria algo imprescindível para as pessoas e para a sociedade. E ele diz: a partir de hoje, a religião oficial do Estado é o cristianismo. A partir daquele momento, um processo de construção e transformação histórico se deu, onde ainda hoje nós podemos usufruir dos benefícios de toda essa construção ao longo do tempo. E a Igreja Católica se desenvolveu.
e nós podemos chegar aos confins de toda a terra. Por quê? Porque São Pedro, São Paulo decidiram ir para o castiçal do mundo, que era Roma. Mas e hoje? Onde é o castiçal do mundo? Onde é o castiçal do Brasil? E aí, olhando de uma forma bem específica e bastante pontual, percebemos: o castiçal do Brasil é o Congresso Nacional. O castiçal de São Paulo é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O castiçal de Mogi das Cruzes é a Câmara Municipal de Vereadores. Mas entrou um pensamento na cabeça dos cristãos de que política é suja, de que política não presta. Pelo contrário, Papa Francisco vem dizendo que política é a forma mais elevada de se fazer caridade. Mas as pessoas entraram num distanciamento de tudo isso, se afastando do local onde se tomam as principais decisões. Ou seja, me respondam uma coisa, meus irmãos: se os bons, que são a maioria, se afastam do local onde se tomam as principais decisões, esse local está vazio. Sabe o que acontece? Os maus tomam conta. Infelizmente, entramos num processo onde uma boa parte das pessoas que estão ocupando esses lugares não estão pensando no bem comum, mas pensam num bem próprio. É justamente esse o chamado e o apelo que o Senhor nos faz no dia de hoje, que por amor a Deus não tenhamos medo de sofrer pelo outro, de ocupar esses principais locais onde se tomam as principais decisões. Infelizmente, foi-nos ensinado de que poder é mal, mas eu quero te dizer, o poder é como uma faca. Uma faca na mão de uma boa cozinheira vai fazer uma comida gostosa, saborosa, mas uma faca na mão de um assassino, ele vai cometer crimes, assassinatos, vai prejudicar a vida de outras pessoas. O poder é como essa faca. E o chamado que o Senhor nos faz hoje é colocar este poder na mão de pessoas que topem sofrer por amor a Ele, que topem colocar suas vidas em prova de um bem comum, de trabalhar pelo bem comum. Então nós precisamos entender que o nosso comportamento muitas vezes é de nos posicionarmos diante de tudo que estamos vendo, xingando, reclamando, falando mal, falando contra, mas o nosso chamado agora é outro. É sairmos da inércia, é nos organizarmos pelo bem comum. E eu vou dizer uma coisa: as pessoas que mais fizeram a diferença na história da humanidade, Madre Teresa de Calcutá, São João Paulo II e tantas outras lideranças da nossa mãe igreja, transformaram a história do mundo sem se preocupar se aquilo que elas estavam fazendo era grandioso ou não. A magnanimidade de pensamento, de saber de que seriam feitas ações muito pontuais, pequenininhas, mas que essas ações, baseadas na humildade, levariam a um impacto a nível global, a nível mundial. Assim foi. Madre Teresa, num determinado momento, quando alguém olha para ela e diz assim: você é nada, você vai mudar o quê? Cuidando aí desse pobre moribundo jogado na rua. E aí aquela grandeza de alma de Madre Teresa de se virar e dizer o seguinte: eu sei que eu sou só uma gota no mar, mas o mar seria menor sem essa gota. Ou seja, eu sei que muitas vezes passa pela nossa cabeça o que nós somos de tão pequenos no meio de uma sociedade tão carregada de tanta coisa ruim e maldade. O que nós somos? Somos um nada. Mas eu vou dizer, Deus quis ir ao encontro do nada que somos nós, para mostrar a magnitude do seu poder e da sua ação. Porque através de nós, que somos pequenos miseráveis, Deus tem transformado a história de tantas e tantas outras pessoas. Não se preocupe com o grandioso. Fique focado naquilo que é pequeno. Como diz um grande professor, tudo que nasce grande é monstro. Ou seja, as coisas de Deus nascem muito pequenininhas. E nessas pequenas ações, nós vamos nos consumindo pelo outro por amor a Deus. Assim, geramos o reino de Deus aqui na terra, mas sempre com um pensamento: a vida eterna existe. A nossa vida nesta terra é efêmera.
É como aquela planta que de manhã nasce e à noite ela morre. Assim somos nós. Por isso, nós precisamos ter sempre em mente que nós somos sal da terra e luz do mundo. As trevas, elas não hão de vingar na medida que a luz se aproxima e ilumina. Esse é o nosso chamado. O sal, ele dá sabor. O sal, ele conserva o que é bom, o que é reto. Esse é o nosso chamado. Então o que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, nessa pequena colocação, ouça o chamado que Deus tem para a tua vida, para que você ajude a influenciar, a interferir na sociedade, em cada local, em cada instituição, porque pelo nosso comportamento, muitas e muitas outras pessoas sentirão vontade de amar e de se consumir pelo outro. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com Deus e um forte abraço.